Povo, tudo bem com vocês? Hoje aqui mais uma aula de instalações elétricas. Nós vamos abordar, de acordo com a NBR 5410, como dimensionar o condutor neutro para um sistema trifásico. Se você já gostou do assunto da aula de hoje, aproveita esse momento aqui rapidinho e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para que você consiga ser notificado das nossas aulas que nós postamos semanalmente. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Bom, povo, para iniciar essa aula, nós primeiro precisamos entender o que a norma NBR 5410 nos orienta sobre o dimensionamento do condutor neutro. Então, nós temos aqui o item 6.2.6.2.6, que diz que um circuito trifásico com neutro e cujos condutores de fase tenham uma seção superior a 25 mm, a seção do condutor neutro pode ser inferior à dos condutores de fase, sem ser inferior aos valores indicados na tabela 48, tabela essa que nós já vamos abordar daqui a pouco, em função da seção dos condutores de fase, quando as três condições seguintes forem simultaneamente atendidas. Então vamos ver quais são essas condições. E se você quiser o resumo dessa aula para poder consultar posteriormente, eu vou criar uma postagem lá no nosso Instagram, @trick.draw, então dá uma olhada lá. O item A diz que o circuito for presumivelmente equilibrado em serviço normal. O item B, a corrente das fases não contiver uma taxa de terceira harmônica e múltiplos superior a 15%. E o item C, o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes, conforme item 5.3.2.2. Ou seja, o condutor neutro, nesse caso, ele precisa ser seccionado, ele precisa ser protegido com um disjuntor. É isso mesmo, esse item 5.3.2.2 fala sobre isso, e nós temos uma aula justamente citando, detalhando essa parte da norma, e foi um tanto quanto polêmico, porque normalmente nós ouvimos dizer que nós não colocamos o disjuntor no neutro. Tá nessa aula que eu vou deixar o card aqui no canto superior direito para você dar uma olhada, beleza? E tudo isso abordado até este momento é levando em consideração a nota apresentada aqui embaixo. Os valores da tabela 48 são aplicáveis quando os condutores de fase e o condutor neutro forem do mesmo metal. Perfeito? Então vamos agora para a tabela 48 para ficar mais didático e mais claro tudo isso que estamos abordando. Basicamente ela diz o seguinte: quando os condutores forem menores ou iguais a 25, condutores de fase, forem menores ou iguais a 25 mm, você vai fazer com que o condutor neutro tenha a mesma espessura do condutor fase. Então se eu tiver um circuito com condutor fase de 2,5, o neutro também será 2,5. Condutor fase de 16 mm, o neutro também será de 16 mm, ok? Agora, a partir do momento em que nós saímos da primeira linha da tabela, notem que conforme a espessura vai aumentando, aqui o condutor neutro também, mas em uma proporção menor. Então, se nós pegarmos aqui um condutor fase de 120 mm, nós temos aqui um condutor neutro com espessura de 70 mm. Se nós pegarmos aqui o último da linha, um condutor de 400 mm para fase, nós vamos ter um condutor neutro de 185 mm. Beleza? Povo, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos responder aqui uma pergunta, tornar uma aula sobre uma pergunta que nós tivemos no Instagram sobre a possibilidade de utilizar um condutor terra com uma espessura menor do que os condutores fase ou fase neutro de um circuito. Se você também tem essa dúvida, aproveita esse momento aqui rapidinho agora e se inscreva aqui no canal e ative as notificações para constantemente receber avisos sobre as nossas aulas que nós postamos semanalmente aqui no canal. Eu sou Patrick Silva e seja muito bem-vindo ao canal Trick Drawing, o seu canal de eletroeletrônica. Mas então, povo, vamos aqui direto e reto para não perder muito tempo. Então, nós podemos utilizar um condutor terra menor do que os condutores fase? Sim, porém, nós não podemos fazer isso no achismo, nós temos que seguir algumas orientações sobre a NBR 5410. Bom, e quais são essas orientações? O que ela estipula referente ao diâmetro do condutor terra em relação às fases, ou fase neutro, Bom, então nós temos aqui a tabela 58, que ela diz qual é a seção mínima do condutor de proteção. Então lá no NBR 5410 você vai encontrar uma tabelinha parecida com essa. E se você quiser o resumo dessa aula, aqui principalmente dessa tabela, para poder consultar posteriormente, dá uma passada no nosso Instagram, @trick.draw, tá? Já está tudo pronto lá para ser postado junto com essa aula.
Bom, então do lado esquerdo tem aqui o condutor fase em milímetros e aqui a seção mínima do condutor de proteção. Então, na primeira linha da tabela, nós temos aqui SF, que é a espessura, né, a seção do condutor de fase, e se esse condutor for menor ou igual a 16 milímetros, o condutor de proteção ele também terá a mesma espessura do condutor de fase. Exemplos: se você tiver um circuito composto aí por fase neutra ou fase-fase, onde a espessura é de 2,5, né, 2,5 milímetros, o condutor terra também terá 2,5 milímetros. Mas vamos pegar o exemplo de um chuveiro. Se ele é alimentado aí por condutores de 6 milímetros, o condutor terra também deverá ser de 6 milímetros. Agora, na segunda linha da tabela, nós temos aqui a seguinte informação: se o condutor fase ele for maior que 16 milímetros e menor ou igual a 35 milímetros, neste caso, a norma já estipula para nós que o diâmetro do condutor terra deve ser de 16 milímetros. Então, notem que nessa segunda linha, ele já estipula para nós qual é a espessura do condutor terra, ok? E no último caso, na terceira linha da tabela, caso o nosso condutor fase seja maior, tenha uma espessura maior que 35 milímetros, neste caso, agora você terá que pegar aqui o condutor de fase e dividir por 2, tá? Dividir pela metade, e aí você tem a espessura do condutor terra. E aqui cabem algumas pequenas observações. Se você se deparar com um circuito onde os condutores são de, vamos colocar exemplos aqui, de 90 milímetros, o condutor terra deve ser metade disso. Aí metade de 90 você vai ter 45 milímetros. E se não existir comercialmente um condutor de 45 milímetros, o que você vai fazer? Você deverá pegar o condutor com uma espessura mais próxima, porém maior, acima de 45. Tá? Então, se você achar um de 50 milímetros, é esse que você utilizará para o condutor de proteção do seu circuito, tá? Nunca abaixo. Povo e povo, calma, não pula esse vídeo ainda. Se você tá vendo essa ligação aí do neutro no disjuntor, não se assuste. Eu tô aqui justamente para mostrar que existe essa possibilidade de ligação e eu vou mostrar isso na norma. Se gostou, já achou interessante o assunto, já achou polêmico, então já aproveita aí, se inscreve no canal e ativa as notificações para sempre ficar por dentro dessas novidades que eu apresento para vocês aqui no canal Trick Drawing. Eu sou o Patrick Silva e bem-vindo a mais esse vídeo. Na norma, existem aí o primeiro item, que é o 5.3.2.2, que é referente à proteção do condutor neutro. E logo abaixo ele já informa que o que será abordado aqui é sobre os esquemas de aterramentos TT e TN. Okay? Então o que normalmente a gente acaba adotando, né, falando, é que referente a esse item aqui, o 5.3.2.2.1.1. Quando a seção do condutor neutro for pelo menos igual ou equivalente à dos condutores de fase, não é necessário prever detecção de sobrecorrente no condutor neutro, nem dispositivo de seccionamento neste condutor. Então logo, toda vez que a gente ouve falar, vai passar o neutro pelo disjuntor? Não, a gente já fala que não pode. Porém, existe aí alguns outros itens da norma, tá? Então aqui o item 5.3.2.2.2.1.2 fala o seguinte: quando a seção do condutor neutro for inferior à dos condutores de fase, é necessário prever detecção de corrente no condutor neutro adequada à seção desse condutor. Ou seja, então não é que você nunca poderá usar um disjuntor ao neutro. Você pode sim, e eu estou mostrando para você que existe essa possibilidade. Tá? E onde a gente acaba encontrando esse tipo de condutor neutro sendo inferior aos condutores de fase? Eu vou fazer um outro vídeo falando especificamente desse assunto, mas onde a gente acaba encontrando também a possibilidade de usar o disjuntor tetrapolar, tá, no seccionamento do neutro, é quando nós temos quadro de transferência entre a concessionária e um gerador. É importante frisar também que existe mais um item na norma referente ao seccionamento e fechamento do condutor neutro, tá? Que é o item 5.3.2.3, e aqui ele fala o seguinte: quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores fases. Então o que acontece?
Esse sistema de proteção, esse seccionamento, ele não pode acontecer de uma maneira que ele seja seccionado antes das fases, ou seja, desligado antes das fases, e nem reestabelecido após os condutores fases, tá? Justamente para você não acabar tendo aquele problema de nêutron interrompido em um sistema elétrico, tá? Dentro aí de uma instalação elétrica. Beleza? Povo e povo, obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida e sugestões deixe aqui nos comentários ou no nosso Instagram e no Facebook. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para vocês. Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!